Então, crianças, vamos então continuar com a correção das atividades de matemática. Calculando frações de uma quantidade, parte 2. Então, vamos continuar com o probleminha da letra C. O probleminha fala: Mariana tem 140 figurinhas. Vai dar 2/7 para sua colega. Quantas figurinhas Mariana vai dar? Com quantas vai ficar? Então, a Mariana tem um total de 140 figurinhas. Dessas 140 figurinhas, ela pegou 2/7 e deu para sua colega. E ficou com o restante das figurinhas. Então, nós vamos ter que calcular a quantidade que ela deu, né, que ela doou para a coleguinha, e com quantas ela ficou depois. Vamos representar a quantidade de figurinhas de Mariana através de imagem. Então, essa imagem aí representa o total de 140 figurinhas, né, que são as figurinhas que a Mariana tem. Vamos representar a quantidade de figurinhas de Mariana por meio de frações. Se ela vai dar 2/7 das figurinhas, temos que dividir o retângulo acima em 7 partes iguais. Cada parte equivale a 1/7 do retângulo, ou das figurinhas de Mariana. Então, isso a mesma figura de cima, né, ela foi dividida, repartida em 7 partes iguais. Porque se falou que ela deu 2/7, então temos que dividir a figura em 7 partes iguais. O número de partes que a figura está dividida tem que ser igual, né, ao denominador lá do probleminha da Mariana, que é o 7. Cada uma dessas partes corresponde a uma fração do total de figurinhas de Mariana. Então, cada uma partinha aí da imagem aí, acima, corresponde, né, a uma fração das figurinhas de Mariana. Cada uma dessas partes aí representa um número, que somadas ou multiplicadas vão ter que dar o total de 140 figurinhas, que é o total de figurinhas da Mariana. Agora, vamos fazer uma divisão para saber a quantas figurinhas corresponde cada fração da imagem. Então, vamos dividir 140 em 7 partes iguais. 140 dividido por 7 é igual a 20. Então, cada fração da imagem representa 20 figurinhas. Então, cada pedacinho representa 20 figurinhas. Se nós somarmos todos esses 20 aí que aparecem aí, tem que dar 140. E se nós multiplicarmos também esses 20 aí por 7, tem que dar 140. Mariana deu para sua colega 2/7 das figurinhas. Dessa forma, ela deu 22 vezes. Aí o amarelinho representa, né, os 2/7, que é o total de figurinha que a Mariana deu para a coleguinha. 2 vezes o 20 é igual a 40. Mariana deu para a sua colega 40 figurinhas. Com quantas figurinhas Mariana vai ficar? Se ela deu 2/7 para a coleguinha, que equivale a 40 figurinhas, com quantas ela vai ficar? Mariana vai ficar com 5/7 das figurinhas. Então, Mariana irá ficar com 5 vezes o 20, que aparece aí pintadinho de vermelho. É a quantidade de figurinhas que a Mariana vai ficar. Agora, vamos fazer o cálculo para saber quanto que isso aí vai, no total, quanto que vai dar de figurinhas. 5 vezes o 20 é igual a 100. Mariana vai ficar com 100 figurinhas. Letra D. Num hotel, há 96 quartos e 5/8 dos quartos estão ocupados. Quantos quartos estão ocupados e quantos estão vazios? Então, essa imagem aí representa o total de quartos do hotel, que corresponde a 96 quartos. Aí aparece a imagem com pontinhos de interrogação, né, porque ainda não sabemos a quantos quartos cada partinha dessa aí na imagem corresponde. Divisão da imagem em partes iguais, cada parte corresponde a um número de quartos do hotel. Vamos dividir 96 por 8, que é o denominador lá, né, do probleminha.
para sabermos quantos quartos estão representados por cada fração da imagem. 96 dividido por 8 é igual a 12. Então, cada fração da imagem corresponde a 12 quartos, que aparece aí, né, já preenchido, né, com a quantidade de quartos de cada tracinho aí, cada espacinho. Se 5/8 dos quartos estão ocupados, então estão ocupados 12, 5 vezes. Que aparece aí, olha, 12 pintadinho de amarelo 5 vezes, né? A quantidade de quartos que estão ocupados no hotel. 5 vezes o 12 é igual a 60. Estão ocupados 60 quartos. Quantos quartos estão vazios, né? Aí aparece pintadinho de amarelo com a quantidade de quartos ocupados, né? E aparece o espaço aí em branco, que é a quantidade de quartos que estão vazios, né? Então, 3/8, né, dos quartos estão vazios. 3/8 dos quartos estão vazios, ou seja, 12 3 vezes de quartos. Para sabermos quantos quartos estão vazios, vamos multiplicar 3 vezes o 12, que é igual a 36. Estão vazios 36 quartos. Na letra E tá: Rodrigo comprou uma caixa com 360 lápis, distribuiu 4 nonos entre as crianças carentes. Quantos lápis Rodrigo distribuiu? Quantos lápis ainda restam? Então, a imagem representa o total de lápis, que corresponde a 360 lápis. A imagem embaixo faz a representação fracionária dos lápis. Cálculo de quantos lápis cada fração da imagem representa. 360 dividido por 9 é igual a 40 lápis. Então, né, vamos representar na imagem cada fração de lápis. Então, aí aparece, né, cada espacinho, né, com o número 40. Quer dizer que cada espacinho desse corresponde a 40 lápis. Representação da quantidade de lápis que Rodrigo distribuiu. Ele distribuiu 4 nonos. Então, ele distribuiu o 40 4 vezes. Rodrigo distribuiu 40 lápis 4 vezes. 4 vezes 40 é igual a 160 lápis. Rodrigo distribuiu 160 lápis. Quantos lápis ainda restam? A quantidade que ele distribuiu pintadinho de amarelo e a quantidade que ainda restam pintadinhas de vermelho, né? Sobraram 40 lápis 5 vezes. Então, aí tem 40, 40, 40, 40, 5 vezes. Então, sobraram 40 lápis 5 vezes. 5 vezes 40 é igual a 200 lápis. Sobraram 200 lápis. Na letra F está: numa empresa trabalham 126 funcionários e 2/6 são mulheres. Então, 2/6 dos 126 funcionários da empresa são mulheres. Quantas mulheres trabalham nessa empresa? E quantos homens? Então, o total de funcionários da empresa é representado por 6/6, né? Que corresponde ao número total de funcionários. Desses 6/6, que é igual a 126, 2/6 são mulheres, né? E quantos são os homens? 4/6 são os homens, né? Mas aí a gente tem que fazer os cálculos para saber esses 2/6 representam quantos funcionários desse total de 126. Esses 4/6 que são os homens representam quantos funcionários desse total de 126. Aí está a imagem representando todos os funcionários da empresa. Aí está a divisão fracionária da imagem. Cada espacinho desse aí representa uma quantidade de funcionários que, somadas ou multiplicadas, tem que dar o total de 126 funcionários. Vamos descobrir a quantos funcionários cada fração da imagem corresponde. Para isso, vamos dividir 126 por 6, que é o denominador que aparece no probleminha.
126 dividido por 6 é igual a 21. Então, cada fração da imagem corresponde a 21 funcionários, como aparece aí. Desses funcionários, 2/6 são mulheres. Então, 2 espacinhos desses aí estão representando a quantidade de funcionários que são mulheres, que aparece aí de amarelinho. 2 vezes 21 é igual a 42. 42 funcionários são mulheres. E, sobraram aí 4 espacinhos pintados de vermelho, Esses 4 aí pintados de vermelho, que são os 4/6, que corresponde ao número de funcionários que são homens, Sobraram 4/6, que correspondem aos homens, ou seja, 21, 4 vezes. 4 vezes 21 é igual a 84. 84 funcionários são homens. Então, é assim que a gente faz o cálculo de fração de uma quantidade, Ficou longo, Ficou assim com muita informação dentro dos slides, mas é para vocês poderem entender, o que vocês estão fazendo, Espero que vocês agora, a compreensão fica melhor, através dessas outras atividades que eu fiz a correção, tá bom? Depois a gente trabalha mais, para poder ir melhorando. Lembrando que toda vez que estiver falando de fração, vocês têm que fazer a imagem, desenhar a imagem ou mentalizar. Vocês não tem como vocês resolver se vocês não pensar na imagem, não fazer a divisão, por exemplo, se é 5, dividir a imagem em 5 partes, o denominador é 5, dividir a imagem em 5 partes, o denominador é 4, dividir em 4 e assim por diante. Então, tem que fazer a representação da imagem, tem que fazer a divisão da imagem, é fração, Tem que pensar no desenho, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tá? Se cuida, se cuida, se cuida. Eu tô doida para poder estar com vocês na sala de aula, tá bom? Fica com Deus.